Oi, boa tarde. Então, agora nós vamos dar continuidade à nossa correção, certo? Vamos iniciar com a atividade 4 da língua portuguesa. E aí, vocês vão fazer da mesma forma que fizeram com as primeiras. Fazer a correção, conferir e após ter terminado a conferência, vocês vão recortar e colar no caderno de português, combinado? Um abraço, viu? Então, vamos lá, dar continuidade às nossas correções, atividade 4 de língua portuguesa. Preencha as lacunas com o verbo na forma correta. Os verbos, gente, são essas palavras que estão entre parênteses em cada alternativa, tá? Lembrando que a gente precisa observar o sentido das frases para completar o verbo na forma correta, ou no presente, ou no passado, ou no futuro. As crianças sempre, a palavra aqui, o verbo é pisar, então vai ficar, as crianças sempre pisaram na grama, mas quando o diretor novo chegou, logo disse, a partir de agora, as crianças não pisarão mais, Então, é assim que fica essa alternativa A. Alternativa B, os moradores ganhar, Os moradores ganhavam doces na porta da fábrica. Depois que ela fechou, não ganharam mais. Vamos para a letra C? Eles correm na praia todos os dias. Depois que construírem a pista, eles correrão só nela. E letra D. Os cachorros morderam as pessoas. Como todos ficaram com medo, resolveram que agora construirão uma cerca maior. Então, vamos observar, e o verbo que se encaixa aí nessas frases. Ou se ele vai ser presente ou passado ou futuro. Muita atenção, na hora dessa correção. Na número 2, está falando assim. Faça de conta que você está em uma aula de culinária na cozinha da escola. Imagine que o professor conversa com a turma e que os colegas falam entre si. Para cada situação a seguir, crie uma fala que o professor diria aos alunos. Aqui nós vamos utilizar os verbos no imperativo. Nós aprendemos que o verbo no imperativo é o modo de usar o verbo, com as seguintes finalidades. Pedir, dar uma ordem ou ensinar e instruir. Aqui, a letra A está pedindo para a gente usar uma frase, para a gente dar uma ordem. Só que tem que ter sentido com uma culinária, com uma aula de culinária na cozinha da escola. Então, o que eu posso fazer aqui? Qual frase que eu posso utilizar? Apague o fogo. Eu estou dando uma ordem, O verbo aqui está no imperativo. Pedir um favor. Por favor, quebre os ovos aqui, Usei o verbo no imperativo, no pedindo um favor. E na letra C, ensinar alguma coisa. Use colher de pau para não riscar a panela. Então, aqui eu preciso utilizar os verbos, do imperativo para dar uma ordem, para pedir e para ensinar. Tudo a respeito da aula de culinária na cozinha da escola, certo? Então, se vocês colocarem outras frases, mas que utilizaram verbos no imperativo, também tá certo, tá? Segue a correção, recortem a folha e colhe no caderno. Então, vamos lá, para mais uma correção, atividade 5, língua portuguesa. Vamos ler um texto para responder algumas questões. Gol descalço. Você consegue imaginar que em uma partida de futebol, de um campeonato tão importante como a Copa do Mundo, um jogador fez um gol descalço? Não, pois acredite, isso aconteceu de verdade. Na Copa de 1938, o Brasil jogava contra a Polônia debaixo de um forte temporal, quando, de repente, o jogador brasileiro Leônidas Silva perdeu uma de suas chuteiras e, com o pé descalço, fez um golaço. Atualmente, esse gol certamente seria anulado, mas na época ele foi aceito. Lembrando, gente, que quando a gente vai responder a algumas alternativas em relação ao texto, a gente precisa voltar no texto, concentrar e ler com atenção para a gente conseguir responder. Letra A. O que aconteceu de diferente em uma Copa do Mundo, segundo o texto? Eu volto no texto e começo a ler. Leio ele e vou achar a resposta. O que aconteceu de diferente? O jogador fez um gol descalço, não foi isso? Vamos para a letra B. Qual ano essa Copa aconteceu e contra quem o Brasil jogava? Tem duas questões em uma alternativa só.
Lembra que a tia falou que a gente tem que tomar cuidado? Porque talvez você lê rápido e responde só uma. E aqui nessa questão tem duas. Qual o ano que essa Copa aconteceu, né? Então, a gente volta no texto. Aconteceu no ano de 1938. O Brasil jogava contra a Polônia. Lembrando que Brasil, Polônia, letra maiúscula, né? Então, vamos lá para a letra C. Por que o jogador fez um gol descalço? Volto no texto para me ler. Ele fez um gol descalço porque perdeu uma de suas chuteiras. Então, muita atenção na hora de responder, sabe? Porque vocês precisam ler e entender o que está perguntando. Número 2. Acrescente adjetivos a cada um dos substantivos a seguir. Preste atenção na concordância de gênero e número entre as palavras. Lembrando que substantivos são aquelas palavras que nomeiam, né? Ela pertence à classe dos substantivos. Já os adjetivos são aquelas palavras que indicam as qualidades das coisas, né? Que se dá o nome de adjetivo. A gente precisa prestar atenção na concordância de gênero, né? Gênero masculino ou feminino, e de número, plural ou singular. Vamos lá. Então, para o laço, eu coloquei que o laço era vermelho. Menina bonita, mesa grande, cachorro feroz, sorvete gostoso, professor alegre, garoto legal, vida maravilhosa e gato esperto. Vocês podem criar outras palavras, tá? Outros adjetivos. Lembrando que precisa concordar gênero e número, tá? Faça as devidas correções e também cole no caderno de português essa atividade. Crianças, a atividade 6 é uma produção de texto. Tá falando assim: escreva um pequeno texto com 2 ou 3 parágrafos contando o que pretende fazer no próximo feriado. Caso sua família não tenha nenhuma atividade programada, imagine que vocês viajarão para outro país e escreva o que faria lá. Então, fiquem atentos ao título, né? A ortografia, a pontuação, letra maiúscula, parágrafo. Essa atividade vocês vão fazer, essa que vocês não vão colar no caderno de português, combinado? Vocês vão deixar dentro da pastinha para depois a tia trazer para casa, fazer a correção e só depois nós vamos organizar ela no nosso caderno de produção de texto, combinado?